Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, vamos ler com a ajuda de Deus. Glória a Jesus. Queridos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que está no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e vamos ler do versículo 17, aonde se fala sobre a volta dos 70 discípulos. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome do nosso Altíssimo Deus. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 17. E a palavra diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos ler até aqui, amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vejamos aqui, amados, que nesse versículo 17, glória ao nome do Senhor, até o 20, nós percebemos aqui que os discípulos, vocês vejam que no anterior, ali no versículo 1, nosso Senhor Jesus, ele designou esses 70 discípulos para uma missão. Vocês lembram disso? Para que fosse diante dele. Nós vemos aqui no primeiro verso, né? Que de dois em dois, nas cidades e lugares aonde que o Senhor Jesus havia de ir. E o Senhor Jesus o capacitou, deram autoridade de expulsar demônios, de curar enfermos, anunciar o reino de Deus. E assim, meus amados, aqui nós vemos que a volta desses discípulos, depois desse 17, eles voltaram com alegria. Vejamos que lá no versículo 3, Jesus disse que mandaria eles como cordeiros no meio de lobo. Quer dizer, os discípulos iriam correr perigos, mas Cristo estava na vida deles. E assim eles voltaram. Veja, irmãos, todos aqueles que estão com o Senhor Jesus, nenhum deles se perde, irmãos. Vocês podem observar. Glória a Deus. Você vê que no versículo 17, os mesmos 70 que foram em missão e enfrentaram os demônios, expulsando eles e também fazendo as curas e anunciando o reino, os mesmos 70 voltaram e nenhum deles triste. Todos com alegria, como está dizendo aqui, que eles voltaram com alegria, e estava dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Queria deixar aqui uma coisa clara. Nós sabemos que os demônios são anjos caídos que viviam lá no céu, né? O inimigo, nosso adversário, que é o diabo, teve uma rebelião, que você vê isso em Apocalipse capítulo 12, salvo erro ali no versículo 10, em diante já vai se falar dessa guerra. E vejamos então, claro que esses espíritos são seres, eram, né, celestiais, não são mais, estão condenados à morte eterna, ou seja, o lago do fogo eterno,
Apocalipse capítulo 20, o grande trono vai mostrar tudo isso. Lá no final, verá que o diabo será jogado. Então, vejamos que os anjos dele também, que é os demônios, serão jogados no lago do fogo, que essa é a condenação deles. Amados, vejamos bem, um ser humano como nós, uma pessoa, né, humana, não temos tal força e tal poder como esses anjos. Mesmo que eles foram destituídos da glória de Deus, eles têm os poderes ainda. Tá bem, amados? Isso nós não podemos ignorar de hipótese alguma. Por isso que eles fazem. Alguns tomam posse de corpo de pessoas, como aconteceu naquele endemoniado de Gadareno, que ele se feria, se machucava, clamava no deserto, lá nas montanhas, faziam coisas terríveis. Então vejamos que existe realmente um poder com esses demônios. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, o que os demônios não esperavam é que Cristo Jesus deu poder e autoridade do próprio Cristo para os seus 70 discípulos. E com essa autoridade, todos os demônios, quer dizer, anjos caídos, tiveram que obedecer esses homens. Obedecer esses homens escolhidos, 70 discípulos escolhidos por Cristo para esta missão. E dando autoridade a eles, então os demônios tiveram que obedecer por causa do nome do nosso Senhor Jesus. Olha que nome poderoso que é, irmão, a quem você serve, a cada um que nós servimos a Deus. Então vejamos aqui, amados, que quando eles voltaram tão felizes, olha só, isso nunca tinha acontecido, irmãos, antes de Jesus, nunca aconteceu de um ser humano expulsar demônios. Em toda ali a parte do Antigo Testamento, assim, havia algumas expulsões lá que eles faziam, tudo, mas não com essa autoridade como de Jesus. Vejamos aqui que eles falaram, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Então vejam, irmão, que isso é muito importante para todos nós, que hoje somos os discípulos de Jesus, somos escolhidos por Deus pela sua bondade e misericórdia, a qual nós nunca merecemos, mas foi pura verdade do Senhor e amor que Ele teve por cada um de vocês. E veja que tudo na nossa vida tem que ser usado o nome do nosso Senhor Jesus. Tudo que nós fizermos para a obra de Deus, faremos em nome do Senhor Jesus, porque até os demônios, veja, a enfermidade, em nome de Jesus, a enfermidade era curada, em nome do Senhor Jesus, era anunciado o reino de Deus, e enfim, nós vemos aqui, então, que até eles estavam muito felizes. Aqui nós vemos, então, irmãos, nessa passagem, que depois no versículo 18, que Jesus disse assim, aqui foi Jesus que falou para eles, tá? Que às vezes tem pessoas que confundem, acham que os próprios discípulos que viram, via Satanás como um raio cair do céu. Não, irmão. Quem falou isso foi o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse-lhes, ó, veja, disse-lhes, então, uma pessoa dizendo para várias pessoas, para 70 discípulos no caso. Aí Jesus falou, eu vi a Satanás como raio cair do céu. E aí, aonde que Jesus vai dar o poder a eles. Então, vamos entender essa passagem, irmãos. Vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que a parte que o Senhor deu para eles fazerem curas, né? E ali eles expulsarem demônios, e depois a expressão que via Satanás, veja bem, glória a Deus. Quando Jesus disse isso, irmãos, que via Satanás como um raio caindo na terra, porque já era a derrota do adversário. O adversário estava sendo derrotado em nome de Jesus Cristo, pelo poder que Jesus colocou nas mãos a autoridade dele para os seus discípulos. Irmãos, hoje, com toda a sinceridade de todos os nossos corações que estamos nesta reunião, você crê que o Senhor te deu essa autoridade também para você derrotar Satanás na tua vida, para você derrotar o inimigo, os demônios, com a autoridade que Cristo está dando para nós, que logo nós vamos ler mais à frente? Vocês creem nisso? Agora, olha o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas, ela é cristã ainda, ela fala assim um para o outro: o inimigo é muito forte, é só Deus para me guardar. Irmão, é porque não tem conhecimento da palavra de Deus, já se entrega.
E você sabe que quando o inimigo percebe uma ignorância espiritual, falta de conhecimento da palavra de Deus, então o inimigo deita e rola na vida de uma pessoa dessa. Porque ela acaba, sem perceber, ela começa a glorificar o adversário, porque o adversário fez isso, porque isso aconteceu comigo, e porque isso, e vai sempre, de uma certa forma, glorificando esse adversário. Em vez de glorificar a Deus, começa a contar mais as obras do inimigo contra a própria pessoa do que as obras de Deus contra o adversário. Então, vejamos bem aqui, irmãos, que vocês podem observar que isso é muito comum no meio dos crentes. Por que isso é comum no meio dos crentes? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Amados, então você vai encontrar a pessoa falando assim: irmão, a minha vida está um caos, o inimigo devastou a minha vida, o inimigo fez isso, ai, eu tenho que ficar firme. Irmão, olha a autoridade que Jesus deu para nós aqui, meus amados. Agora, é claro, irmãos, que isso aqui é para quem tem fé, é para quem está com Cristo Jesus, conhecimento. Porque muitos vão falar, mas então eu não tenho fé? Irmãos, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, mais vezes nós vamos ter fé. Ela cria, ela vai gerando. Quanto mais você exercitar na palavra do Senhor, confiando, conhecendo, mais fé você vai adquirindo em teu coração, porque você vai rebatendo Satanás com as palavras de Deus. Por exemplo, se vem uma enfermidade, você pode falar: ó enfermidade, fica sabendo que o meu corpo foi comprado pelo nosso eterno Deus através do sangue de Jesus Cristo, aonde está escrito 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Então, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito pertence a Deus. Você não tem lugar a esse templo que é do Espírito Santo. Você está vendo você já rebatendo contra alguma coisa que está vindo contra você? Irmãos, mas isto precisa ter fé, não é uma coisa comum. Por exemplo, tem pessoas que vai falar isso, mas a enfermidade permanece. Aí a pessoa desesmurece e já não acredita mais. Pedro fez isso a mesma coisa. Lembra lá quando Pedro, eles estavam lá no lago, lá no meio do mar, aquele vendaval na madrugada, e vem o Senhor Jesus andando sobre as águas, e o povo, aqueles 12 discípulos ficaram com medo. Um deles falou: é um fantasma, e apavorou todo mundo. Já estava lá no meio do mar, quase afundando, a pique, e ainda aparece o Senhor Jesus andando sobre as águas, e ainda um deles fala que é um fantasma, que quer dizer, é um espírito. Ainda Cristo fala: não tem mais, sou eu, tenho paz. Ali naquele momento, Pedro se atira e fala assim, se adianta e fala: Senhor, se és tu, me faça ir ter contigo sobre as águas. O Senhor Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi o único discípulo que teve essa coragem, os demais não tiveram, irmão. Olha que interessante isso. Os 11 quiseram ficar dentro do barco. Pedro se atirou. Ele saiu do barco e ele andou sobre as águas. Em nenhum momento, e o vendaval vindo sobre ele. Era a fúria das águas, as ondas estavam batendo nele. Tá bom, irmão? Eles não estavam andando assim e as águas não batiam. Bateu em Pedro. Só que veio um vento tão forte de um lado que Pedro, quando sentiu aquele vento, Pedro teve medo do vento. E ali foi aonde que a fé dele diminuiu e ele afundou. Mas ao mesmo tempo, ainda que a fé dele caiu, que diminuiu na vida dele e ele estava se afundando para afogar-se, ele gritou: Senhor, salva-me. Prontamente, Jesus estendeu a sua mão e, segurando nas mãos de um homem que perdeu a fé, e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, levantou ele, irmão, e ainda as águas estavam bravas, ainda o vendaval estava passando, Jesus andando com ele, colocou eles são dentro do barco e próprio Cristo entrou no barco. Só então foi aí que o Senhor Jesus repreendeu o mar, repreendeu a fúria das águas, do vento, houve bonança e eles se assustaram. Então, amados, é muito comum nos dias de hoje a mesma coisa acontecer com vários cristãos. É bem comum. Então, você vai encontrar crentes que têm muita fé em Deus e crentes que não há muita fé no Senhor. Às vezes acham isso aqui um absurdo, o que nós estamos falando, mas, irmãos, é aquela história.
Você quer ficar como 11 discípulos dentro de um barco só, vendo a história? Ou você quer ser que nem Pedro, se atirar no nome do Senhor Jesus e andar na fé em Cristo para que possa ir ao encontro do Senhor Jesus? Então, isso é a diferença, irmãos. Nós não podemos ser crente passivo. Os 11 discípulos estavam dentro do barco, passivos, olhando a cena, mas Pedro era ativo, olhando Cristo Jesus, porque ele foi ao encontro de Jesus. Irmãos, vocês já viram aquela parte? Muitos falam assim, parece que quanto mais me santifico, parece que as coisas pioram mais, o inimigo enfrenta mais a gente, parece que a gente quer mais se aproximar de Deus, as coisas mudam tudo. É isso aí, irmão, você está sendo como Pedro, está se atirando, está indo para Jesus. Só que um momento esse vendaval passa na tua vida e você vai estar com as mãos dadas em Cristo Jesus. Venceu, é a fé. Irmãos, precisamos amadurecer muito em nossos corações, em nosso entendimento, para que nós possamos, então, trabalhar para Jesus Cristo, tá bem, amados? E aqui é onde nós voltamos aqui, nesse verso do que nós estamos falando, vemos aqui que quando Jesus disse a ele, eu via Satanás como raio cair do céu, ou significa, com o poder que Jesus deu aos discípulos, e discípulo foi expulsando os demônios, quer dizer, foram limpando a ira, foram limpando as casas, e o evangelho foi entrando nas casas, isso aí é uma derrota para Satanás, irmãos, tá bom? É uma derrota para o nosso adversário. Agora, vamos ver isso. Por que Jesus disse que via Satanás como um raio cair na terra? Vamos lá no livro do livro de Ezequiel, no capítulo 28, irmãos. Vamos lá, vamos dar uma observada nessa passagem. Vamos ler o versículo 16 e 17. Aqui está escrito assim, ó, Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 e 17. Diz assim, na multiplicação do teu comércio, encher o interior de violência e pecaste, por isso te lancei profano do monte de Deus e te fiz parecer, ó querubim cobridor, quer dizer, é o inimigo, do meio das pedras afogueadas. Qual era o motivo do pecado de Satanás, do diabo? Olha aqui qual é o motivo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Quer dizer, elevou-se, envaideceu, ele teve arrogância, teve soberba no teu coração, orgulhoso, né? Então veja aqui, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, quer dizer, derrotado, foi derrubado, né? Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Então, todos nós, irmãos, vejam muito bem, todos nós, quando olhamos para o nosso adversário e para todos os seus demônios, para quem está entendendo a palavra de Deus, nós olhamos para um derrotado. Foi derrotado. Os demônios estão derrotados. Então, amado, como é que um derrotado ele quer destruir a tua vida? Como é que você possa permitir uma coisa dessa? É só se você não confiar na palavra de Deus. Porque se ele já está derrotado por Cristo Jesus, nós estamos enfrentando o nosso inimigo derrotado, irmãos. Ele é furioso, com certeza, mas é derrotado. Ele é derrotado. Ele já está derrotado. Ele não tem poder sobre os filhos do Senhor. Tem uma passagem em primeira epístola de João, depois eu vou ver o verso, que diz assim, os filhos de Deus não pecam. Em outras palavras, os filhos de Deus não permanecem no pecado. Porque quando a gente lê assim, os filhos de Deus, como está escrito na Bíblia, não peca, aí alguém vai pensar, meu Deus, mas a gente é. Sim, irmãos, é um modo de falar, mas no grego ele está dizendo que os filhos de Deus não permanecem no pecado. E nós erramos, alguém pode, com medo de alguma coisa, fala uma mentira, inventa alguma coisa, e depois se arrepende e pede perdão. Então ele não vai permanecer no pecado, ele volta para o arrependimento e ele não peca. Então, amados, veja, os filhos de Deus, então ele não permanece no pecado. O que isso significa? Que nós não aceitamos as ofertas de Satanás na nossa vida.
não aceitamos os pratos dele, nós não vamos pecar diante de Deus por causa desses manjares espirituais que o inimigo fica lançando na vida de cada cristão. Se o crente tem esse conhecimento, glória a Jesus, ele não vai cair. Então, queridos, quando Jesus disse isso, que viam Satanás como raio cair do céu, é o que está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 e 17. Agora, o que é mais lindo e maravilhoso, irmãos? Vejam bem, eu acredito que vocês creem que essa mesma autoridade está nos dias de hoje com nós. É uma questão só de ter conhecimento como usamos. Materialmente dizendo, quando uma pessoa ela se alista, a polícia militar, exemplo, né? Como um exemplo, ou então um exército, a força armada, qualquer coisa, ele vai fazer testes para depois receber as armas e vai ser instruído como usar as armas para que depois, num certo conflito que possa haver uma guerra, eles vão saber usar, manusear na hora certa, como avançar e vencer. Por isso que foram treinados. E o cristão? Como é que o cristão pode receber essas armaduras? Através do conhecimento da palavra de Deus, através de conhecer Cristo Jesus mais íntimo. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, sobre a armadura de Deus, que em outro dia nós vamos falar sobre isso, tá bom? A ordem lá é para nós nos fortalecer na força do seu poder, fortalecer em Deus. Isso significa que todo cristão ou cristã tem sim que estar forte em Cristo Jesus. E para estar forte em Cristo, tem que se instruir nele, em suas santas e benditas conselhos, palavras, doutrinas e assim por diante. Então, amados, nós vejamos aqui que Jesus disse no versículo 20, versículo 19, ele vai responder, ele vai contar para os discípulos dizendo: eis que vos dou poder, quer dizer, virtude, autoridade, poder é autoridade, tá? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Quem é o inimigo? É o próprio diabo, é o inimigo das nossas almas. E nada vos fará dano algum. Então, amados, vejamos aqui que quando Jesus diz que vai dar poder, deu poder, quer dizer, Jesus delegou isso para os seus discípulos, pisar em serpentes e escorpiões. O que significa isso? É desfazer as obras que eles estavam fazendo na vida do ser humano, das pessoas. Irmãos, é como se Deus tomasse um de vocês e de repente vocês vão numa missão, como aconteceu com esses 70 discípulos. Vocês, sem perceber, acabam entrando numa casa endemoniado. E lá o demônio toma aquela pessoa e faz guerra, destruição das coisas e assim por diante. E pela autoridade de Cristo em sua vida, que você usa o nome do Senhor Jesus e expulsa aquele demônio daquela casa. Desfez a obra dele lá ou não desfez? De muitos anos que ele estaria ali, em um dia foi desfeita esta obra dele. Ele tem que ir embora. Por quê? Porque a autoridade de Cristo foi executada ali. E quem pode usar a autoridade de Cristo? Os filhos de Deus. A nós, aqueles que creem em Cristo como seu fiel Salvador e que é também o seu Senhor em todas as coisas. Então, amados, aí você desfez as obras do inimigo. Por isso que Jesus disse que, aqui ele está dizendo, que pisar em serpentes e escorpiões. Irmãos, vocês vê, tem algumas coisas que falam assim, que o Senhor, eu não lembro bem as passagens que eles falam assim, e você não ficará por cauda, mas por cabeça. Irmãos, aqui na Bíblia, os cristãos verdadeiros de Deus nunca ficará pisado por escorpiões e serpentes, que são os demônios, e nem pelo diabo. Aqui é a própria boca do Senhor Jesus está dizendo que nós, os discípulos dele, aqueles cristãos que verdadeiramente vivem com ele e andam com ele, somos nós que vamos pisar em demônios.
e toda a força do inimigo. Pisar é desfazer as obras. Agora, vamos inverter aqui. Se os demônios pisam no cristão, então são os demônios que estão desfazendo as obras de Deus na vida de uma pessoa. E assim, eles estão fazendo as obras dele. Está entendendo? A ordem aqui é o contrário, a ordem é de Cristo. Somos nós que temos que pisar nos demônios e também pisar nos demônios, que são os escorpiões e serpente. Nós, em nome de Jesus, temos que desfazer essas obras que ele faz, tentando fazer até na nossa própria vida. Esses laços que ele vem, somos nós que temos que desmanchar com o poder que Jesus Cristo deu. Se todos entendessem isso, irmãos, eu creio que muitos lares estavam já libertos desses demônios que tentam tirar a paz de você. Irmãos, acredita nisso, meus amados? Se todos realmente tivessem essa sabedoria de Cristo, mas hoje Deus já está dando para vocês, tá bem? É questão só de dar ouvido e seguir a palavra do nosso Senhor Jesus, e você só vai ver obra bonita e vão desfazer. Então, somos nós, voltando aqui, tá? Nunca, tá bom? Porque muitos crentes falam assim, meu Deus do céu, parece que eu estou por cauda, eu estou derrotado. Já está declarando derrota. O pior é que a pessoa fica declarando uma derrota e quem é o vencedor é o derrotado. O nome dele já é derrotado. Ele é derrotado. Ele já sabe que ele é derrotado. Irmãos, se o nosso Senhor, o nosso amado, ele já venceu Satanás, você não, me perdoa. O nosso Senhor já venceu Satanás, então Jesus é o vitorioso. Você pertence a quem? A Cristo Jesus. Então somos mais do que vencedores. Pode ver isso em Romanos, né? Capítulo 8, versículo 31. Cristo é por nós. Ele deu a vida por nós. Meus queridos, tomem posse do poder da palavra de Deus. Mas essas palavras, esse poder, elas vão... Vocês viram que os discípulos andavam com Jesus e aprendiam com Jesus. Tem crente que ainda não anda com o Senhor Jesus. Só foi batizado, mas ainda não teve um compromisso sério com Cristo. Então, se houver entre nós alguém ainda que não tem compromisso com Jesus Cristo, é melhor rever a tua vida, o que você está fazendo, e assuma o teu compromisso com Cristo Jesus, porque nós temos que desfazer as obras do inimigo aqui na face da terra. Por isso que ele nos deu autoridade, tá bom? Se esses 70 discípulos, como os 12 discípulos de Jesus, no capítulo 9 de Lucas, e aqui no capítulo 10, 70 discípulos, nenhum deles se perderam, nenhum deles, mas voltaram tão felizes. Irmãos, medite aqui conosco. Se esses homens voltaram tão felizes, e se vocês tudo trabalhassem para Jesus, vocês seriam mais felizes ou não? O que vocês acham? Entre vocês aí, no coração de vocês com Deus, com Jesus Cristo, o que vocês acham? Eu acredito que vocês seriam muito felizes. E por que o inimigo hoje ele está trabalhando grandemente para angustiar os corações das pessoas? Porque as pessoas ficam inertes, não querem muito compromisso com Deus, se preocupam mais com as coisas ainda desse mundo. E aí, se o coração está nesse mundo, você vai ter... O que tem nesse mundo? Esse mundo tem aborrecimento, esse mundo tem vendavais, esse mundo é momento de glória e momento de derrota, esse mundo acontece tudo, ele é vulnerável, é que nem ébrio, ele está andando que nem bêbado esse mundo. E se nós colocamos o nosso coração neste mundo, você vai encontrar pessoas tristes, angustiadas, até deprimidas. Por quê? Porque as coisas não acontecem como eles queriam que acontecesse. Irmãos, Jesus não veio para fazer as coisas acontecer como a gente quer. Ele veio para acontecer do reino do seu evangelho avançar. E ele vai avançar através de vocês, tá bom? Deus não vai enviar anjo do céu para anunciar a graça aqui na terra. Ele está enviando os próprios discípulos. Nós recebemos, aprendemos e vamos anunciar o reino de Deus. Vocês lembram o que aconteceu com Cornélio? Cornélio, um homem romano, um homem bom, um homem que dava as esmolas, ele era romano, irmão, romano, nem judeu aquele homem era romano, gentil, e Deus se agradou dele e mandou enviar um anjo
e quando, na oração da tarde que ele estava orando, o anjo apareceu a ele, mas de maneira alguma o anjo anunciou o evangelho para ele. O anjo pediu para que ele procurasse Pedro e chamasse Pedro, porque era o ser humano que tinha que evangelizar ele, não era o anjo. Essa autoridade não foi dada para o anjo. E aí, então, o anjo deixou as mensagens, vocês podem ler lá. Eu não lembro se é no capítulo, eu acho que é capítulo 10 ou 12 de Atos. Vocês vão ver lá que aí Cornélio obedeceu este anjo, mandou as pessoas ir buscar da sua confiança, e lá Deus revela para Pedro, vocês lêem lá, vocês vão ver. E quando Pedro chega, Pedro anuncia, e eles são todos selados pelo Espírito Santo, e aí acontece o batismo. Vocês viram? Então, os anjos do Senhor, eles estão aqui para nos ajudar, conforme Deus nos mandam para ele, para ajudar cada um dos filhos de vocês. Isso, é Atos capítulo 10, sobre o Cornélio. Deus abençoe, irmã Ângela. Então, vejam bem, meus amados, de quem que Deus vai usar? É de vocês. É de todos nós que Deus vai usar. Por que que às vezes nós não damos esse espaço para Deus? Aí você vai ver crente que se sente derrotado, desanimado, alguns não querem mais congregar, outros pararam. Aí eu fico meditando, como é que um derrotado como Satanás conseguiu fazer um crente parar de ir à casa do Senhor e de servir a Deus? Por quê? Porque esse crente precisava ter mais conhecimento da palavra de Deus e reagir e enfrentar o seu adversário. Porque para tomar posse desta palavra que Jesus disse, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meu Deus, a pessoa tendo um conhecimento desse, ele enfrenta mesmo. Tá certo? Agora, quem não tem conhecimento, ele foge, não quer nem ir. E aí, se acontece um caso de você entrar numa casa endemoniada, tem muito crente, ó, vai vazar, não quer nem ficar ali. Mas para quem tem o conhecimento da palavra de Deus, já entra com autoridade. Olha que interessante, no versículo 19. Além de desfazer as obras dos demônios, ainda o Senhor fala assim, ó, e sobre toda a força do inimigo. Agora já nos aponta o principal que é derrotado, o nosso adversário, que é o diabo. Então, o Senhor Jesus, ele não só deu autoridade para expulsar os demônios, que são os anjos caídos, como também contra o próprio derrotado. Porque aqui está escrito toda a força do inimigo, 100% da força dele, do poder dele. Se você andar em Cristo, você desfaz as obras dele. Porque Cristo está em tua vida e lhe dá essa autoridade. Para quem crê, tome posse da autoridade de Jesus na tua vida. Mas dê bom testemunho. Ande com Cristo. Porque, irmãos, ainda que alguém difama o teu testemunho, que alguém denigra aqui na terra o seu testemunho, o diabo te conhece também como você anda com Deus. Porque ele é espírito e ele sabe como aconteceu na vida de Jó. Ele não tocou em Jó, mas ele sabia como Jó andava com Deus. E não tocou depois, né, que Deus deu essa autoridade, mas sem a autoridade de Deus ninguém toca. Lembra de Pedro? Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás foi falar com meu pai para cirandar a tua vida, mas eu roguei ao meu pai e impedi. Pedro ficou guardado. Então, assim são as nossas vidas. Mas alguém vai perguntar assim, mas irmão Júlio, tem crente que está endemoniado. Isso é uma verdade. Tem crente endemoniado? Tem. Não era para estar, mas tem. Mas se você for ver o histórico desse crente que ficou endemoniado, é porque houve alguma brecha. É porque alguma coisa foi aberto para que entrasse lá. É um pecado muito grande, porque o diabo não entra na vida do cristão. Porque o cristão é de Deus, tem o selo de Deus. Mas por alguma falha de alguém, de alguma coisa, ele conseguiu. Mas Deus usa outro para expulsar e retornar o que é dele. Mas voltando aqui, no versículo 19, nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que o nosso Senhor, os discípulos do nosso Senhor Jesus, eles foram vitoriosos. Esses 70 discípulos foram vitoriosos.
no ministério, né, sobre o poder do inimigo. Nenhum deles foi derrotado por Satanás e nem por nenhum outro demônio. Todos foram vitoriosos. Então, irmão, aqui está simbolizando alguma coisa, não está? Se Cristo venceu ele, então aqui está simbolizando, né, por serpentes e escorpiões, que ele está falando. Por mais que o poder de expulsar os demônios, meus amados, fosse incrível para eles, porque a alegria foi tão grande, foi uma coisa sobrenatural, mas o que é mais extraordinário mesmo na vida dos discípulos e na nossa vida é o que está no versículo 20. Observe aqui. Jesus fala, mas não vos alegreis, porque vos sujeitos espírito. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É aqui, amados, que Jesus mostra para os discípulos o que é mais extraordinário, o que é mais glorioso, era que os nomes daqueles discípulos estavam escritos no livro do céu. Você vê que ele mesmo está dizendo, ó, alegrai-vos. Ele está falando com 70 discípulos. Está dizendo para ele, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Então, isso é extraordinário, irmão. É coisa maravilhosa. Então, eles estavam na lista do nosso Deus. Ali, estavam ali. Glória a Deus. Então, e qual é este livro dos céus? Irmão, todos sabem que é o livro da vida do Cordeiro, a vida eterna, o livro da vida eterna, que é o livro do Cordeiro nos céus. Vamos ver isto, aonde está escrito? Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. Esse livro dos céus, vamos lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Toda honra e glória a Jesus. Olha o que acontece aqui, amados. O eterno Deus e cheio de poder e de glória, santo é o nome do Senhor. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? O que vocês acham? Glória a Deus. Sim, os vossos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Porque nós não vamos adorar a besta, não vamos adorar, glória a Deus, o anticristo, porque nós adoramos o único Deus, Pai, que fez os céus e a terra, e a seu Filho Jesus Cristo, a qual nos deu a vida eterna. E todos quantos creram nele têm a salvação. Glória ao nome do Senhor. E isso é por meio da fé. Glória a Jesus. Então, amados, além desses 70 discípulos, vocês estão inclusos também no livro dos céus. Aí, irmãos, depois nós temos, aí tem uma, não vou por agora, como que nós temos que manter o nosso nome no livro dos céus? Permanecendo fiel, sendo instruído pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, andando com Deus. Irmãos, vocês imagina no dia de hoje, com esse mundo cheio de pecado, cheio de maldade, e Deus olhar para vocês e vendo vocês desviando do mal, vendo vocês se apartando das rodas de iniquidade. O nosso Deus vendo vocês se dedicando a Ele nas suas orações, adorando Ele no Espírito e verdade, falando com Deus, em comunhão com o Pai Celestial. Vocês estão entendendo isso, irmãos? É isso, são os escolhidos do Senhor. É aqueles que andam com o Senhor. Amados, então aqui nós vemos nesse versículo 19 e 20 que isso é uma bênção de Deus. Queridos, medite comigo em nome de Jesus.
para um pouquinho aí, às vezes os afazeres, medite que você está na terra, mas o seu nome já está nos céus. É uma questão de tempo para você subir para a glória do nosso Senhor Jesus e você estar lá porque o teu nome, o próprio Cordeiro tem colocado. É o livro do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Cristo comprou cada um de vocês com o seu próprio sangue. Oh, meus irmãos, você ama realmente Jesus Cristo e ama a Deus de todo o teu coração? Com esse entendimento da palavra de Deus, devemos vigiar mais, orar mais. Vamos desviar do mal, amados. Vamos tirar as vaidades dos nossos corações. Vamos ser mais humildes diante de Deus e de Cristo Jesus. Vamos aprender com Ele, como Ele disse. Aprendei de mim. Ele falou assim um pouco antes. Vós que estão cansados e oprimidos, venham todos e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ué, se nós vamos aprender de Jesus, vamos aprender a ser manso e humilde com Ele, porque Ele está explicando. O meu jugo é leve, o meu jugo, né, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, irmãos, bem-aventurado quem realmente está querendo andar com o Senhor Jesus. E aqui fica a pergunta. Analise a tua vida, cada um de vocês, como eu também. Faça uma reflexão. Como é? Você está agradando a Deus do teu coração? Ou você está agradando a si próprio e às vezes desagradando a Deus? Porque o que é a justiça? Quem ama a justiça e começa a amar fazendo as coisas certas diante de Deus. A justiça é o reino de Deus. Se você ama o reino de Deus, você vai amar o teu próximo, você vai amar o teu inimigo, você vai se afastar das iniquidades. Enfim, esta é a vontade de Deus. Bom, agora nós vemos aqui no versículo 21 e 22, veja que Jesus fala. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Olha que oração linda que Jesus está falando aqui. Que escondesse essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai e quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho, que é Jesus, ou quiser revelar. Irmão, Cristo quis revelar isso para cada um de vocês. Isso é maravilhoso. Vejamos aqui, irmãos, que esta menção ao Espírito fez parte, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui em Lucas, fala do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, né, que os sábios e os prudentes daquela região, naquela época que Jesus morava, que estava ali, você vê quem eram os sábios entendidos. Os anciãos da época, os fariseus, eles eram sábios, entendidos nas escrituras. Os escribas, os sacerdotes, sumo sacerdote, e aí os principais da sinagoga, porque eles tinham as escrituras. Eles eram sábios nas letras ali. Mas olha que interessante, o nosso Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor, esses sábios, esses prudentes da região, eles foram rejeitados o ministério. Glória ao nome do Senhor. Quer dizer, o que aconteceu? Eles haviam rejeitado o ministério dos 70. Porque quando esses 70 discípulos entraram nas cidades, eles não escolheram as casas, irmãos. Você acha que eles não bateram numa casa de um desses fariseus? Você acha que eles não bateram na casa de um desses sacerdotes? Vocês acham que ele não bateu numa casa de um dos anciãos daquela época? Ou então na casa de um dos principais da sinagoga, até do próprio sumo sacerdote, pode ter acontecido? Então, esses sábios
não aceitaram eles, rejeitaram eles. Mas e o povo? O povo, como crianças aprendendo, o povo abriu a sua casa. A esses sábios e esses entendidos que rejeitaram esses 70 discípulos, para eles não foram revelados Deus e nem seu Filho Jesus, e nem o reino de Deus, o mistério do reino de Deus. Por quê? Por causa do orgulho. São sábios, são entendidos, conhecedores, mas não conheceram o Filho. E se não conhecer o Filho, não conheceu o Pai, que o enviou. Mas hoje, graças a Deus, vocês conheceram o Filho e conheceu a Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos, por essa oportunidade tão santa, de um momento que o mundo está, todo mundo correndo atrás de dinheiro, ganhando dinheiro e fazendo de tudo. E aqueles que são do Senhor ouvindo a palavra, conselhos, santos cultos que Deus prepara, enfim, tudo que envolve de Deus. E a profecia está cumprindo, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, e ela é a profecia. E vejamos aqui então, irmãos, que já naquela época, aquele povo, como criança, um povo humilde, aquelas como bebezinhos espirituais, eles aceitaram a mensagem do Senhor Jesus. Por isso que os discípulos voltaram alegres. Por quê? Porque eles entraram na casa, tinha demônios naquela casa, foram expulsos, desfizeram as obras da serpente, escorpiões. Entrou numa outra casa, tinha enfermo. Da onde? Dos bebezinhos, das criancinhas espiritual. Quer dizer, o povo é como uma criança, irmão. Está sempre aprendendo do Senhor. Por isso, irmãos, que nós, como pregadores, temos que tomar muito cuidado, que a sabedoria vem do Senhor, vem do Espírito Santo, não da carne, não do entendimento próprio, mas vem pela humildade. A verdadeira sabedoria vem pela humildade de um cristão, de uma cristã, se submetendo à vontade de Deus e rejeitando as nossas vontades e buscando mais ao Senhor. Irmãos, o que Jesus disse? Quem bate, a porta abre. Quem procura, acha. Se nós nos dedicamos aqui, vocês estão vendo que cada leitura que o Senhor nos permite, nós estamos batendo na porta, o Senhor vai abrindo para nós o entendimento, por isso que nós ficamos espantados. Meu Deus, eu nunca aprendi desta forma, eu nunca entendi isto. Irmãos, vocês estão percebendo que tudo aqui é dentro da própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nada pode ser fora dela, porque quando nós andamos com a palavra de Deus, nós andamos no Espírito do Senhor, porque essa é a vontade de Deus. E nós sejamos instruídos na sua palavra, conhecimento dela, para que nós possamos, então, enfrentar todas as diversidades deste mundo. Glória, glória ao nosso Deus. Então, irmãos, aqui nas Escrituras, que nós vemos aqui, né? Como esse povo, eles aceitaram a mensagem que os discípulos levaram do reino de Deus. Então, isso aqui é que fazia parte do plano de Deus. Todos que aceitaram era o plano de Deus na vida deles. Glória ao nome do nosso amado e Salvador Jesus. Irmãos, eu queria mostrar ali no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e versículo 11. Vamos lá no livro de Efésios, no capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. A epístola do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 1, versículo 3. Aqui vai falar sobre a bênção de Deus em Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Perceberam? Está vendo?
o que Deus nos revelou agora, nós somos um povo abençoado. Por isso, irmãos, eu volto a dizer a vocês, não se entrega para um derrotado, não faça, glória a Deus, não glorifique esse derrotado. Como que é glorificar? É você falar que a luta está difícil, que ele está ganhando isso. Não faça isso, porque nós somos um povo abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olha o versículo 11. Nele, digo, em que também fomos feito herança, quer dizer, em Cristo, né? No Senhor Jesus, digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Glória a Deus. Então vejamos aqui, irmãos, bem-aventurados sois vós, que aceitou o reino de Deus, aceitou a evangelização, aceitou a palavra de Deus. E isso Deus escondeu em segredos, irmãos. Então, essas coisas para uns foram reveladas e para outros não foi revelado. Por quê? Porque aqueles que se acham sábios e entendidos, esse tem um orgulho, porque nenhum de nós somos sábios. Quando se fala de reino de Deus, nós estamos sendo sábios através dos ensinamentos do Senhor Jesus, não de nós próprios, porque senão nós vamos ser orgulhosos igualzinho esses homens fariseus da época. Nós vamos ignorar a palavra de Deus. Isso nós não fazemos. Hoje, nós, como criança, nós aceitamos, né? Então, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que é impossível, né, irmãos, que os seres humanos espiritualmente mortos conheçam a Deus Pai e seu Filho Jesus, e a não ser que o próprio Filho revele. Irmãos, veja, lembra de que eu falei com vocês em outras reuniões. Nós temos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, como nós estamos aqui. Onde nós estamos na Terra, você tem um corpo físico, você vê árvore, você vê todas as coisas aqui, tá certo? Tudo os teus olhos contemplam. É físico, você pega, você palpa na mão, você anda, é palpável. O mundo espiritual, muito bem. Aí nós temos uma outra parte, o mundo dos mortos e o mundo do vivo. Aonde nós estamos aqui, fisicamente, esse mundo é dos mortos. Por que dos mortos? Porque todos, como está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 5. Vamos lá em Romanos, no capítulo 5. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, irmãos. Romanos, capítulo 5. Diz assim, ó, no versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então, o mundo começou a morrer. O mundo morreu. Entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte. Então, se tem morte, está morto. É mundo dos mortos. Assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmãos, a morte não está em vocês? Um dia nós não vamos morrer, porque ninguém aqui vai ficar eterno, não é verdade? Então, um dia, cada um de vocês vão para a sepultura, como eu também vou. Então, a terra tem a morte. O mundo, você vê que os animais morrem, as árvores morrem, os peixes morrem, tudo vai morrendo, tá certo? E então, queridos, estamos no mundo dos mortos. Agora, olha o que acontece. Então, aqui vocês entenderam bem claramente que por causa de Adão, o mundo morreu. Espiritualmente, perdeu a vida, porque viraram todos mortais. Eram para ser imortais, vivos eternos, mas perderam a vida eterna e viraram mortais. Agora, vejamos assim, que nós vemos numa passagem aqui, que diz assim, no versículo 3, é porque até a lei estava no pecado, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés e até sobre aqueles que tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Quem? Cristo que ia vir.
Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito, a graça de Deus, ela é o contrário do pecado. Ofensa é o pecado. Por isso diz, mas não é assim o dom gratuito, a graça de Deus, como é a ofensa, que é o pecado. Por quê? Se pela ofensa, que é o pecado, de um homem que chama Adão, morreram muitos, que são toda a humanidade, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus trouxe. Então ele saiu do mundo dos vivos, que é o mundo celestial, e desceu aqui na terra, Deus Filho, Jesus, vivinho, e veio trazer vida para todos nós, como está escrito aqui, ó. E um dom só de um homem, Jesus Cristo, mudou sobre muito. Quer dizer, Cristo devolveu a vida. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, como Filho do Deus Altíssimo, e como nosso único e fiel Salvador das nossas almas, que nos tirou do mundo dos mortos, e que iríamos para o inferno, e ele nos dá esse dom da graça, a graça do nosso amado Jesus Cristo, e nos dá a vida, porque numa outra passagem está escrito que todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Mas quando Cristo veio, o Senhor fez eles serem filhos de Deus, reconstituiu todos aqueles que creram no Evangelho e reconstituiu como co-herdeiro de Cristo e herdeiro da glória de Deus. Irmãos, não está escrito também no livro de João, salvo erro, capítulo 5, salvo erro, não lembro agora. Não, no capítulo 14. Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha voto. Eu vou para o meu pai, vou preparar o lugar e virei buscá-los. Irmãos, nós vamos para o Senhor. Então, queridos, para fortalecer a fé de todos que estão aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. Vejamos bem claro nessa santa bendita palavra que por isso que para uns foram revelados e os outros não foram. Só Jesus dá a quem ele quer. Quando ele encontra em você um coração preparado, humilde, e sabe que quando a mensagem entra no teu coração, quando uma pessoa, hoje já deve ter entrado em muitos, né? Que vocês estão aí. Mas assim, você vai anunciar o evangelho para alguém, é uma pessoa que está com o coração preparada, e ela reconhece que ela é pecadora, e ela sabe que Jesus pode salvar, e ela aceita, aí esse foi revelado. Agora, você vai bater em alguma casa que as pessoas podem ter conhecimento, um monte de coisa, conhecimentos tradicionais deles, aí você vai falar de Jesus, e claro, se todos aqueles que abriram o coração para Jesus são pessoas, né, como esses aqui, como criancinhas, como criancinha. Jesus não falou para os discípulos que queria ser grande, quem era o maior lá? Se você não se fizer como esse menino, de maneira alguma vão entrar no reino dos céus. Então veja muito bem, irmãos, nós, como tem o evangelho, que nem aqui, irmão, Deus me dá a graça, estou aqui com vocês, nós estamos juntos nessa simplicidade, né? Nesse momento. Às vezes eu posso ir pregar para uma pessoa bastante entendida, pessoas que estão faculdade, pessoas que têm um alto grau em relação materialmente, eu não tendo, outro tendo, talvez, se ele tiver um coração humilde, ele aceita, porque ele vai para o lado espiritual. Mas se não aceitar, se não aceitam, outros vão rejeitar, esses aí não tinham o coração preparado. Eles não estavam preparados. Então, o que aconteceu? A revelação não chegou a eles. A verdade é que chegou até a porta, mas eles não abriram o coração, ela voltou, sacudimos os pó e deixa para o dia do juízo, que o grande dia do juízo, o próprio Cristo julgará cada um. Então, veja bem, irmãos, que quando Jesus deixou, voltando aqui para Lucas, capítulo 10, quando Jesus falou desta forma, né? Aqui nesse versículo 22, tudo para o meu Pai me foi entregue, a ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e nem o Pai, se não for o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E aqui é que entra a tua
missão, a minha missão, as nossas missões. Vamos revelar Cristo, vamos revelar o Evangelho, vamos revelar a palavra para as pessoas aí fora. Aí, irmãos, se eles rejeitarem vocês, eles estão rejeitando a Jesus Cristo, estão rejeitando o Evangelho do Senhor, estão rejeitando o próprio Deus. E é assim que Cristo vai mostrando, e aqueles que abrirem o coração, este Jesus revelou, porque você é o mensageiro dos dias atuais para anunciar Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão trabalhando para Jesus Cristo, anunciando o reino dele, falando com ele? Ou nós somos crentes passivos, como eu falei agora há pouco, tudo dentro do barquinho, vendo um único ativo que é Pedro andando sobre as águas? Quem somos nós? Vamos ficar no conforto do barco ou vamos nos atirar pela fé? Porque pela fé é que vemos as obras. Todas as pessoas enfermas que tiverem em fé em Jesus, nenhuma delas ficaram para trás, todas foram curadas. E esse é o medo de muitos crentes de fazer uma oração com seu irmão, com a sua irmã, as mulheres com as suas irmãs, os homens com seus irmãos, os casais ali fazer as orações. Mas é uma oração, irmão, de agradecimento. Toma cuidado que, com certas orações que acabam fazendo aí e sai do controle e não é do controle do Espírito Santo. Homem maduro, mulher madura, que tem conhecimento de Deus, vai tomar muito cuidado o que falar, porque tudo que nós disser, isso será cobrado de nós. Está escrito, palavras ociosas passarão pelo juízo de Deus. Então, nós temos que ser crentes maduros, irmãos. Falar de reino. Eu creio que vocês estão nestas reuniões aqui, nós estamos aqui, estou vendo aqui as servas e servos de Deus, nós estamos numa reunião madura, né, amados? Vocês estão percebendo que é uma reunião madura. Não está tendo aqui profetização de vidas particulares de ninguém. Nós estamos profetizando a vida de todos em relação a Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, quais são as nossas condutas diante dele e que devemos fazer. Tá bem? Bom, então, no versículo 23, vemos assim: e voltando-se para os discípulos, Jesus volta. Então você vê que Jesus não estava olhando para os discípulos. O Senhor Jesus provavelmente estava olhando para o céu, fazendo esta oração, porque isso aqui é uma oração. Se ele falou, graças te dou, ó Pai, ele está conversando com Deus. Não é verdade? Então, ele para de conversar com o Pai Celestial e no versículo 23 ele volta para os discípulos. E agora ele vai dizer em particular: bem-aventurado os olhos que veem e o que vós vedes. No versículo 24 diz: pois vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Santo é o eterno Deus. Meus queridos irmãos, vejamos aqui no versículo 23 e 24. Quando nós vemos aqui o ministério do nosso Senhor Jesus, irmãos, e até mesmo a autoridade do nosso Senhor Jesus, o seu poder, delegando para curar e expulsar os demônios, que foi delegado ali para os seus discípulos, né? Era algo, irmão, santo Deus, realmente abençoado, né? Nós sabemos que é algo bem abençoado. Irmãos, medite aqui. Os discípulos recebem a autoridade de Jesus. Eles foram abençoados ou não foram? Foram abençoados. Até os demônios sujeitaram a eles. Então, são homens abençoados de Deus. Queridos, diante de tudo isso, eu faço essa pergunta para cada um de vocês. E é só para vocês refletirem. Estou dando aqui alguma, vamos dizer assim, ó, uma agulhadas espiritualmente para ver se vocês têm uma reação. Vocês são abençoados por Deus ou não? Vocês
se vê neste momento. Diante através desta palavra, eu me vejo em Cristo Jesus como vocês. Glória a Deus. Então, nós somos abençoados de Deus. Então, amados, vejamos aqui nessa passagem, né? Eles foram, glória a Deus, né? Realmente abençoados. Agora, veja que interessante. Quando Jesus disse aqui no versículo 24, pois vos digo que há muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Quer dizer, Jesus estava com ele, o Messias estava com ele. O próprio Cristo estava com o corpo encarnado no meio dele. O Verbo se fez carne. O Filho de Deus se fez carne como homem e estava no meio deles nessa época. Glória ao nosso Senhor, que ele está no meio de nós, né? Então vejamos bem, irmãos, nessa passagem tão linda. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se nós observarmos aqui, que eu quero que os irmãos abrem no livro de 1 Pedro, no versículo, não, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Será que é somente Jesus disse que seriam os profetas e os reis que estavam desejosos de ver esse dia que eles viram, ou mais alguma coisa? Vamos lá ver nesse primeiro Pedro, o que Pedro quis dizer com isto? Vamos lá. Vamos lá, 1 Pedro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, amados, primeira epístola do Universal Pedro, né? De Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aqui fala sobre a esperança da salvação. Ele já estava anunciando aos filhos de Deus ali, a igreja. E aqui no versículo 12 ele diz assim, ó, bem claro. Ele fala assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo. Ué, como assim não para si mesmo? Os profetas do Antigo Testamento estavam revelando para o povo de Israel que viria Jesus, que viria o Salvador. Eles não estavam revelando para si próprios, mas para nós nos dias de hoje, irmãos, e para o dia futuro de Israel e para nós gentios também. Olha que coisa linda o que Pedro está dizendo aqui para nós, irmãos. Então ele estava dizendo que esses profetas eles não estavam falando para eles mesmos, mas para nós, aqueles, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciado por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o evangelho, para as quais as coisas os anjos desejavam bem atentar. Aqui entrou até os anjos, próprio Pedro falando. Vamos entender essa passagem, irmãos. Nós vemos aqui, para que vocês possam ver, que até os profetas, irmãos, como eu falei para vocês, eles falaram a respeito do reino, das verdades, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Que aqui, quando Pedro, nesta época, Pedro estava falando aqui com a igreja, e hoje é para nós também. Então, hoje, para nós que estamos no século XXI, tá bom? Aqui está muito bem claro a palavra do Senhor, que Deus revelou a eles, né? Aquele trabalho que eles faziam. Não era para o benefício deles naquela época, irmão. Você pode ver que todos os profetas foram perseguidos, mortos. Jeremias lançado no calabouço, Isaías foi morto, mandou matar, só ficou Elias, né? Santo é o nome. Glória a Jesus. Bendito Deus.
Então, falaram que o próprio Isaías era mentiroso, mataram Isaías, chamando ele de mentiroso. Mas o Messias veio, Jesus nasceu. Então, todos esses profetas, irmãos, eles não pregaram para si, pregou, irmãos, falando toda a verdade para os nossos dias. Está vendo que Pedro está explicando sobre tudo esse trabalho que eles fizeram, irmão? Que era um benefício nosso, e não é hoje. Vocês não estão felizes, irmão? Foi tudo para o nosso bem, para o bem depois do Evangelho de Jesus, que trouxe para o bem de todos. Depois de Cristo para cá, nós vemos, que nem hoje, eu vou dizer com vocês, como eu falei, se nós somos espirituais, nós vemos Jesus Cristo. Se verdadeiramente você é espiritual, você vê Jesus na tua vida. Você vê Cristo na tua vida. Você reconhece Ele. Tanto é que Ele te deu o Espírito Santo para andar dentro do teu coração. Seria hipocrisia a gente rejeitar isso, né? Irmãos, por isso que tem muitas pessoas que erram e Deus tem tanta paciência. Aqueles que falam, Deus não está na minha vida. Oh, mas que cegueira tão grave. Precisa do colírio da palavra de Deus para enxergar melhor mesmo. Você pode ver que todos esses que falam que Deus não está na vida dele é que não tem comprometimento com a palavra de Deus. Só pensa em si próprio. Mas se olhar para Jesus mesmo, vocês podem ver que nós enxergamos Cristo. Eu enxergo Jesus, irmão. Como Jesus falou, eu via Satanás. É lógico que ele teve uma alusão ali falando de Ezequiel, capítulo 28. Tá bom? 16, 17, o versículo. Glória a Deus. Então, a gente vê Deus trabalhar na nossa vida. Vocês não vê Deus trabalhar na tua vida? Você não vê Jesus trabalhar? Então, nós vemos pela fé, pelo Espírito de Deus, nós enxergamos as obras de Deus. Então, queridos, aqui quando o apóstolo Pedro estava falando sobre esse benefício, né? Então, nós vemos aqui, irmão, que aqui está dizendo assim, ele fala assim, as quais foi revelado, né? Como eu disse para vocês, os profetas, eles anunciaram, revelado é falar, anunciaram, que não era para si mesmo, não era para os profetas, mas para nós, tanto para Pedro naquela época, quando Jesus veio, como nós, como eu disse. E eles, quem? Os profetas, né, estavam ministrando todas as coisas que agora somos nós que anunciamos, né? Através do Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo, agora nós vamos anunciar o Evangelho pelo Espírito Santo, que é enviado dos céus. Vos pregam o Evangelho. Por isso que o Novo Testamento é a nova aliança, é o Evangelho. No Velho Testamento não tem Evangelho, tem no Novo. O Velho Testamento tem as profecias, e todas elas, o último foi João Batista. E todos eles, irmãos, tem uma coisa que é importante dizer para vós. Nós temos que ler o Evangelho, ler o Novo Testamento, mas não despreze o Antigo Testamento. Porque tem pessoas que possam dizer, irmãos, não lê o Velho Testamento, lê só o Novo Testamento. Não, irmão, nós devemos ler mais o Novo Testamento, porque o Evangelho está agora sobre nós. Nós fazemos parte dessa benção. Só que nós temos, para conhecer o Evangelho, para conhecer a graça de Deus, nós temos que também entender os profetas que Deus usou pelo seu Espírito para ser anunciado para hoje chegar na nossa vida. Porque não tem como você, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo para vocês. Irmãos, olha, é uma coisa, nós estamos no meio de uma santidade aqui, mas eu acho que é talvez uma coisa para vocês entender, tá? Por favor, só para vocês entenderem isso. É como uma pessoa vai pegar um capítulo de sei lá, alguma coisa, você chega atrasada na aula, né? E já passou uns capítulos lá, e você vai do meio do capítulo para frente. Você não conheceu ela toda. Você só conheceu uma parte, a outra não. Então, irmãos, a nossa vida está no Evangelho, está realmente no Novo Testamento. Mas para que esse Novo Testamento chegasse, nós temos que conhecer também o Velho Testamento, porque aqueles profetas não profetizaram para eles, foi para vocês, para nós. Eles trabalharam para Deus tão grande que até a vida deles foram entregue, mortos, muitos deles morreram. Mas hoje, aqui está a graça do nosso Senhor Jesus. Então, eles pregaram. Aí, a partir de nós, o que nós fazemos? Nós pregamos os evangelhos.
Você está vendo que hoje nós estamos falando do Evangelho? Então, hoje, irmãos, hoje a mensagem, os mensageiros, quem são os mensageiros? São vocês, são eu. Os mensageiros são aqueles que falam do Evangelho, tá? Crente que não fala do Evangelho não é mensageiro de Deus. O crente que fala do Evangelho é mensageiro de Deus. Então, aguenta aí, os outros falam, mas você fala muito de Deus. Você fala demais. Como você fala? Irmão, se você falasse de dinheiro, as pessoas não iam cansar, porque é interesse dele. Mas fala do reino do céu, como eles começam a julgar vocês. Você é falador demais. Não, nós temos a palavra de Deus, nós falamos mesmo. Os mensageiros, eles falam do Evangelho e do poder do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. E é mandado do céu. Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo, Consolador. É mandado do céu, irmãos. E sabe o que é interessante? Isso veio anunciar toda a verdade para nós, toda essa glória, toda essa verdade. Agora, quando ele diz aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, e vos pregar o evangelho, é como nós estamos aqui, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Agora, que interessante. Como é que aqui as coisas os anjos desejam bem atentar? Irmão, as coisas que nós estamos anunciando, as coisas que Jesus falava, hoje nós falamos, os anjos já conhecem, mas quando iniciou por Jesus, o nosso Senhor Jesus, os anjos gostariam de entender também, irmãos. Por isso que é atentar. O que é atentar? Os anjos queriam observar isso. É aprender. Se alguém vai observar, alguém está contemplando, está anotando, é porque está aprendendo. Então vejamos aqui que o próprio apóstolo João, ele disse que até os anjos tinham, olha, para as quais as coisas os anjos desejam bem atentar. Então, até os anjos queriam ouvir Jesus Cristo. Meu Deus, que obra linda, irmão, que coisa mais linda, que linhagem maravilhosa. O anjo queria ver, o anjo queria ouvir as coisas que o Senhor Jesus estava fazendo, irmãos. E é o Evangelho. Então, hoje os anjos já sabem, porque foi através de Jesus, e aqui nós estamos fazendo. Hoje quem está aprendendo somos nós. Glória a Jesus. Então, por isso que Jesus, voltando ali no capítulo 10, no versículo último aqui que está escrito, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E voltando aqui, por isso que Jesus disse que, pois vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E hoje vocês ouviram. E lá em Pedro ele até mostra que até os anjos tinham esse desejo e contemplaram. Glória a Deus, aprenderam. Oh, meus irmãos, esse segredo estava em Deus e no Filho, e a quem o Filho ia revelar. Você está feliz, Irmandade? Todos vocês estão felizes. Glória a Jesus de ter essa Sagrada Escritura entrando dentro da tua alma, e que você possa sentir o pão vivo que é Cristo Jesus alimentando a tua alma, e a tua mente, o teu espírito, a tua própria alma está alimentada da palavra de Deus. Glória a Jesus, né? Toda a glória pertence a Deus. Amados, nós só vamos ler até aqui hoje, tá bom? Depois Deus vai preparar, na outra nós continuamos. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vós e todos que vão ouvir. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia.